O que aquele deputado fez foi praticar violência contra uma minoria de cidadãos brasileiros. Praticou uma violência, e isso é fora do direito à livre expressão dele. Para mim, caracteriza imediatamente falta de decoro, deveria ter o mandato cassado, e deveria logo após ser processado civil e criminalmente pelo que fez. Essa gente precisa ser posta no lugar deles. Eles exigem e desejam não o direito à livre expressão, eles querem ter um privilégio à livre expressão. Qual que é a diferença? Eu queria só perguntar do caso, não sei se o Pedro já acompanhou, da deputada federal de Santa Catarina, Juliana Zanata, que postou uma foto segurando uma metralhadora com uma mão com 4 dedos, né, com 3 tiros, incitando aí uma violência com o presidente da República. Queria saber se isso é uma apologia ao crime, o que deve acontecer com uma deputada que faz isso, porque é chocante, né, não acontecer nada com uma incitação à violência desse tipo. Realmente, o que a gente tem que ter em mente é que a democracia e na relação que ela tem com o direito à livre expressão no ambiente da política é diferente do ambiente dos direitos de minoria, né? Mas no ambiente da política, o direito à livre expressão é amplo, né? Ou seja, a democracia deve conviver com opiniões extremistas, porque senão ela vira uma ditadura de centro, e não é isso que se quer, né? Agora, essa opinião extremista, ela não é ilimitada. Ela pode ir até o ponto que ela pregue violência, ou estimule a prática de violência concretamente. A situação dessa deputada, para mim, é grave, porque ela, até no modelo que nós apresentamos de lei de defesa da democracia, que é mais moderado do que essa lei que está posta hoje aqui no Brasil, moderado em que sentido que eu falo? Que a gente explicitava mais o que é o ato de violência. No projeto que hoje dei elaborar, havia a previsão de que tinha que haver o uso ou a ameaça de uso de arma de fogo, né? Pois ela usa arma de fogo, no sentido que ela está portando uma arma de fogo, ou que aparenta ser uma arma de fogo, e está claramente posta uma estimulação a que se pratique não o homicídio de Lula, mas o homicídio do presidente da República legitimamente eleito. Ou seja, o que ela fez não é um crime contra a pessoa de Lula apenas, ou aparentemente não é um crime apenas contra a pessoa de Lula. Precisa investigar para verificar isso. Mas aparentemente é um crime contra a democracia, né? Então, acho que isso precisa ser investigado no plano do crime comum, e acho que o parlamento deveria abrir um processo interno para verificar se não houve aí uma conduta incompatível com o exercício da função parlamentar, né? Uma conduta contra como é o nome, Renato? Contra Decoro. O decoro parlamentar, né? Acho que pode estar aí caracterizado um ataque à democracia que certamente deve ser considerado um atentado contra o decoro. Então, isso seria a melhor alternativa, o próprio legislativo agir se depurando, vamos dizer, desse tipo de conduta violenta. Nesse caso do Nicolas Ferreira, você vê da mesma forma ou você acha que é diferente? De ele ter se travestido? Então aí é diferente, no plano jurídico é um fato diferente que muda o alcance normativo e a forma de ver. O direito, a norma, para quem adota uma teoria avaliativa como a minha, norma é o programa normativo, que é o texto, aplicado ao fato, que é o domínio normativo. Ou seja, norma não se dá apenas no texto, mas no momento da aplicação, porque o fato muda o sentido do texto, é óbvio, né? É evidente. Se eu falo para você, tem uma poltrona, uma cadeira, na minha casa que eu gosto muito. Você, Renato, vai imaginar uma poltrona, a Adri pode imaginar um banquinho, uma cadeira de mesa de jantar, né? Por quê? Porque eu estou falando, o fato que eu estou apontando é um fato abstrato que não tem elementos geográficos e históricos o suficiente para precisar a linguagem, né? Agora, se eu falo para você, essa cadeira aqui eu acho legal, nós estamos na mesma sala, não tem dúvida quanto a qual cadeira eu estou me referindo. Por quê? Porque o fato trazido
a esse processo de comunicação tem elementos históricos e geográficos muito precisos. É a minha casa naquele momento que nós estamos falando, né? Isso ocorre com a aplicação normativa também, né? Quando você fala de direito à livre expressão na política, é o que eu falei, ele é amplo, ele só não permite violência, só não permite a violência. Agora, quando você fala em direito à livre expressão de contrário ou crítico às minorias, aí ele é muito restrito. Ele é muito restrito. Por quê? Porque a democracia deseja a expressão das minorias, que elas possam se exprimir, né? E deseja a convivência com elas e que elas tenham seus direitos garantidos. Isso é uma determinação da democracia. Um direito, nós temos que entender isso. Para o direito à livre expressão ser direito, ele tem que ser universal, porque senão é privilégio. Está aí na Revolução Francesa isso, né? A Revolução Francesa, enquanto a Revolução Inglesa e Americana, no plano do liberalismo, foram revoluções que procuravam a limitação do poder de Estado, a Revolução Francesa procurava, fundamentalmente, acabar com os privilégios, porque era uma luta anti-aristocracia, né? E, portanto, aí, a Revolução Francesa trouxe uma imensa contribuição à concepção liberal de direito, que é de direito ser universal, ou seja, para todos. Se é para todos, o exercício da prerrogativa concreta desse direito por cada um tem que ser ajustado ao do outro, ou seja, ele é limitado pelo direito do outro. É aquela velha história, meu direito vai até onde começa o seu. O direito à livre expressão não é só um direito à livre expressão de pensamento. Direito à livre expressão é um direito à livre expressão de afetos. O ser humano é uma espécie que tem absoluta necessidade não apenas de sentir livremente, mas de expressar livremente os seus afetos. Nós casamos, fazemos uma cerimônia para expressar ao público o desejo de conviver uma vida inteira, se possível, com aquela mulher ou com aquele cara ou com aquela pessoa do mesmo sexo. Usamos sinal desse tipo de compromisso, expressamos através da aliança esse tipo de afeto. Nós andamos de mãos dadas nas praças e ruas, exprimindo a todos que ali há um vínculo afetivo, nos beijamos nos bancos públicos, né? Ou seja, ser humano, certas culturas, o Roland Barthes, naquele fragmento de Discurso Amoroso, ele observa que certas culturas expressam na roupa o que elas estão sentindo. O sujeito que está apaixonado sai vestido de uma determinada forma. O ser humano precisa, carece, expressar afetos. Se precisa expressar afetos, o direito do sujeito que participa de uma minoria é o mesmo direito de expressar afetos do que da maioria hétero. Se no ambiente um casal hétero pode andar de mãos dadas, um casal de transexuais também pode andar de mãos dadas. E, portanto, agora, qual que é o problema que tem nisso? É que a liberdade de exprimir pensamento, como fez o deputado na Câmara, não pode ser utilizada ao ponto de reprimir a expressão afetiva dessas minorias. E o que ele fez foi isso. Ele ridicularizou, usando aquela peruca, ele ridicularizou aquela minoria. Com isso, ele inibe que pessoas transexuais manifestem de forma plena a sua afetividade. E eles têm direito a isso. Ninguém pergunta para o transexual se ele é transexual na hora de pagar o imposto, na hora de pagar o tributo. Na hora de cumprir seus deveres de cidadania, ninguém pergunta. Ele tem que cumprir, pois ele tem direito a exercer seus direitos. Isso implica não sofrer constrangimentos. Qual que é o problema? O problema é que quando a gente faz esse tipo de crítica exacerbada, humilhante, ridícula, inclusive, mas humilhante, implica violência. É um discurso performático, ele performa a violência. O que aquele deputado fez foi praticar violência contra uma minoria de cidadãos brasileiros. Praticou uma violência, e isso é fora do direito à livre expressão dele. Para mim, caracteriza imediatamente falta de decoro. Ele deveria ter um mandato cassado e deveria, logo após, ser processado civil e criminalmente pelo que fez. Essa gente precisa ser posta no lugar deles. Eles exigem e desejam não o direito à livre expressão. Eles querem ter um privilégio à livre expressão. Qual que é a diferença? Direito à liberdade é o direito de eu ser dono do meu corpo e o dever de não ser dono do corpo do outro.
O privilégio é o privilégio de eu ser dono do meu corpo e ser dono do corpo dos outros. Esse sujeito, ao fazer esse discurso, ele está invadindo a esfera de direitos do outro. Ele está querendo um privilégio. Ele quer o direito de pensar e o outro não pode ter o direito de exprimir o pensamento dele e o outro não pode ter o direito à livre expressão de sua afetividade. É isso que é a realidade. O exercício disso que ele chama direito de liberdade de expressão é, na realidade, o exercício de um privilégio de liberdade de expressão que ele deseja. Ele deseja ser o que os antimodernos chamavam como a elite natural. Ele deseja ser tratado como um aristocrata e não como um cidadão. O que ele cometeu foi violento contra uma minoria, né, com absoluta violência, e que precisa ser respondida pela democracia da forma adequada com que o direito prevê. Aí, olha, já imagina um voto desse no Supremo Tribunal Federal. Quem está falando aqui? Pedro, muito obrigado aí pela tua... Sempre uma aula aqui para gente. Imagina. Obrigado, gente. Obrigado. Está emocionada. Tem gente emocionada no chat. Muito obrigado, Pedro. Tudo de bom. Muito obrigado, gente. Obrigada, Pedro. Beijo, até a próxima. Tchau. Beijo.